14 de dezembro. Adição, drogas e recuperação. Adição é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas de nossas vidas. Texto básico, página 23. Antes de começar a usar, muitos de nós tínhamos um estereótipo, uma imagem mental de como os adictos deveriam parecer. Alguns de nós imaginávamos um drogado roubando armazéns para comprar droga. Outros imaginavam um recluso paranoico tentando enxergar a vida por detrás de cortinas perpetualmente cerradas e portas trancadas. Como não cabíamos em nenhum desses estereótipos, pensávamos, não poderíamos ser adictos. Enquanto nosso uso progredia, descartávamos essas concepções errôneas sobre drogas. Podemos ter pensado que a adicção significava hábito físico, acreditando que qualquer droga que não produzisse hábito físico não era adictiva. Ou pensávamos que as drogas que consumíamos estavam causando todos os nossos problemas. Pensávamos que apenas nossa libertação das drogas devolveria a sanidade às nossas vidas. Uma das lições mais importantes que aprendemos em Narcóticos Anônimos é que a adicção é muito mais do que as drogas que usávamos. A adicção é uma parte de nós, é uma doença que envolve cada área de nossas vidas, com ou sem drogas. Podemos ver seu efeito em nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, mesmo depois de pararmos de usar. Por causa disso, precisamos de uma solução que funcione para cada área de nossas vidas. Os 12 passos. Só por hoje. A adicção não é uma doença simples, mas tem uma solução simples. Hoje, viverei nesta solução. Os 12 passos da recuperação. Essa leitura sempre me impacta, mas tem uma frase específica que fica, martelando na cabeça. A doença que envolve cada área de nossas vidas, com ou sem drogas. Isso é totalmente contraintuitivo. Com certeza. A maioria das pessoas pensa, se a pessoa para de usar a droga, o problema acabou, certo? Por que a literatura de NA insiste tanto que a doença continua? O que de fato continua acontecendo na mente de alguém? Olha, essa é a grande virada de chave para entender a adicção como o NA descreve. O que continua é o motor da doença, que a literatura chama de negação, mas que na prática é todo um conjunto de padrões de pensamento e comportamento. Negação. Isso. O livro Isto Resulta é muito claro sobre isso. A negação não é só dizer eu não sou um adicto, sabe? É a justificativa constante. É o eu só uso nos fins de semana. Ou o meu problema é meu chefe, não a droga. Sei. É culpar os outros, as circunstâncias. Exatamente. É culpar os outros, trocar uma droga por outra achando que vai ser diferente, ou até mudar de cidade pensando que o problema vai ficar para trás. Esse mecanismo mental de auto-engano não desliga só porque a substância saiu do corpo, entende? Entendi. Então a negação é a ponta do iceberg. Mas quando a pessoa finalmente para de usar e admite o problema, esse motor não deveria enfraquecer. A meditação fala de efeitos nos pensamentos e sentimentos mesmo, depois de parar. É exatamente aí que o buraco é mais embaixo. O motor não desliga, ele apenas fica sem o seu combustível principal. E aí ele começa a queimar outras coisas. Outras coisas? Como assim? O livro Viver Limpo aprofunda isso de uma forma brilhante. Ele descreve como velhos padrões que antes estavam mascarados pelo uso vêm à tona com força total na recuperação. A autoobsessão, o medo paralisante, a necessidade de controlar tudo e todos. A doença da adicção, na sua essência, é egocêntrica. Sem a droga para anestesiar, essa autoobsessão se manifesta de outras formas. Por isso a literatura diz que a recuperação é progressiva. Ou se está melhorando, trabalhando esses padrões, ou a doença está silenciosamente ganhando terreno de novo. E como a gente vê isso na vida real? Em alguém que está limpo há anos, por exemplo. As histórias pessoais na literatura são a prova mais forte disso, né?
Tem relatos de membros com uma década ou mais de recuperação que enfrentam crises emocionais profundas, depressão severa. Nossa, Tem uma partilha de uma adicta que diz que, mesmo com muitos anos limpa, a depressão quase a matou. E ela percebeu que era a doença se manifestando de uma forma nova. Outros falam sobre como, de repente, velhos defeitos de caráter, como a raiva, a desonestidade, voltam com tudo. É a doença dizendo, eu ainda estou aqui. exatamente. A ausência da droga não significa a ausência da doença. É uma sombra que sempre acompanha. Ok, isso é pesado, mas muito esclarecedor. A doença é essa sombra persistente. O que me leva a uma questão central. Se o problema é tão enraizado, como é que uma solução que parece tão simples na superfície, os 12 passos, pode realmente funcionar em cada área de nossas vidas? Parece quase bom demais para ser verdade. É um paradoxo fascinante, né? E a resposta está em redefinir o que a gente entende por ação. O que é genial nos 12 passos é que os primeiros 3 não são sobre fazer algo, mas sobre parar de fazer. Parar de fazer. Isso. A primeira grande vitória na recuperação é, paradoxalmente, uma rendição total. É aqui que a solução simples começa a fazer sentido de verdade. Gostei disso. Vamos desempacotar essa ideia. O primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. Como se pratica parar de lutar? A prática é a rendição, mas não no sentido de derrota ou fraqueza. É o oposto. É um ato de inteligência. Isto resulta, descreve isso, como largar as reservas. Reservas. Aquelas ideias do tipo, Isso, eu ainda posso beber socialmente, ou só vou parar por um tempo. Render-se, na prática, é abandonar essas saídas de emergência e finalmente dizer, ok, eu tentei de todos os jeitos e falhei, vou tentar algo completamente novo. E o resultado disso? é um alívio imenso. Quase todo mundo descreve isso. É o alívio de finalmente parar de mentir para si mesmo e para os outros. A guerra acabou, sabe? Entendi. E depois dessa rendição, vem o segundo passo, sobre acreditar em um poder superior. Esse é um ponto que eu sei que pega para muita gente, especialmente para quem é ateu ou agnóstico. Essa dependência de um poder não pode soar como, sei lá, substituir uma dependência por outra? É uma pergunta crucial e o programa é muito pragmático quanto a isso. A prática do segundo passo, no início, é simplesmente encontrar esperança. E para a maioria, o poder superior mais tangível e imediato é o próprio grupo de NA. O grupo. Sim. É ver com os próprios olhos outras pessoas que estavam na mesma situação desesperadora, agora limpas, sorrindo com brilho no olhar. Essa é a prova viva de que uma força maior que o indivíduo está em ação. Isto chama isso de prova evidente. Você não precisa acreditar em algo abstrato, pode acreditar no que está vendo ali na sua frente. A esperança se torna concreta. Ok, isso torna bem mais acessível. E o terceiro passo, a decisão de entregar a vontade à vida. A palavra decisão soa como um evento único, grandioso. Como isso vira uma prática diária? A prática é transformar essa grande decisão em centenas de pequenas ações. É a entrega ativa. Na vida real, significa fazer uma pausa antes de reagir com raiva. É pegar o telefone e ligar para o padrinho ou madrinha antes de tomar uma decisão impulsiva que antes seria movida pelo ego. Entendi. É, ao acordar, em vez de planejar como controlar o dia, simplesmente pedir ajuda para fazer a coisa certa só por hoje. É substituir a teimosia pela boa vontade, momento a momento. É parar de tentar ser o diretor do universo. Certo. Então, primeiro você para de lutar, para de se desesperar e para de tentar controlar tudo. E depois? É aí que entra a faxina interna de que tanto se fala, né? Os passos de inventário e reparações. Exatamente. Uma vez que você para de adicionar mais bagunça, pode começar a limpar a que já existe. E aqui a ação se torna muito, muito concreta. O quarto passo, escrever um inventário, é um ato de coragem brutal. É sentar e olhar para si mesmo, sem filtros, talvez pela primeira vez na vida. É o grande ponto de virada, como diz a literatura. Justamente. É quando a pessoa para de olhar para fora
e começa a olhar para dentro. E aí vem o quinto passo, partilhar isso com alguém. Isso me parece a parte mais assustadora. Por que é tão crucial verbalizar tudo isso? Porque os segredos perdem o poder quando são expostos à luz, sabe? Ao partilhar a natureza exata das nossas falhas com Deus, conosco e com outro ser humano, o padrão de isolamento e vergonha que alimenta a adicção é quebrado. A pessoa percebe que não é a única. Isso, ela percebe que não é um monstro. O padrinho ou madrinha que ouve provavelmente diz: eu também passei por isso. Essa identificação cria uma humildade profunda e uma conexão humana que cura. Você percebe que seus piores segredos não te destroem. Pelo contrário, eles te libertam. Isso nos leva aos passos 8 e 9, sobre fazer reparações. Essa é talvez a parte mais visível do programa para quem está de fora. Mas imagino que seja muito mais do que um simples pedido de desculpas. Muito mais. É uma das ações mais transformadoras e também uma das mais mal compreendidas. Um pedido de desculpas sem mudança de comportamento é vazio. O livro Isto resulta enfático. A reparação mais significativa é a mudança no modo de vida. Então não é só sobre o passado, não. É sobre o presente. Se a pessoa foi financeiramente responsável com a família, a reparação não é só tentar devolver o dinheiro, é começar a ter um orçamento, ser transparente com as finanças. Hoje, se foi um pai ou mãe ausente, a reparação é começar a passar tempo de qualidade com os filhos, lembrar dos aniversários, estar presente. É o comportamento que prova que o arrependimento é real, né? E imagino que exista o risco de a pessoa sair fazendo reparações por impulso só para aliviar a própria culpa e acabar machucando mais ainda. Totalmente. Por isso a orientação de um padrinho ou madrinha é absolutamente essencial aqui. O objetivo não é aliviar a nossa culpa, é reparar o dano causado. Às vezes, a melhor reparação é manter distância. Outras vezes, é uma ação pequena e consistente. Fazer isso, guiado pela experiência de outra pessoa, evita que a gente transforme um ato de humildade em mais um ato de egoísmo. Tudo isso parece um processo imenso, que mexe com a vida inteira. O que me traz de volta ao final da meditação. Hoje, viverei nesta solução. Como se transforma esse processo gigante em algo que cabe no dia a dia? A resposta está em outra frase-chave do programa: só por hoje. A recuperação não é um projeto com data de término, é uma prática diária. E para isso, o programa oferece ferramentas muito simples e práticas que são como a manutenção diária dessa nova forma de viver. Como o 10º passo, por exemplo, um inventário diário. Isso é como uma manutenção preventiva para não deixar a sujeira acumular de novo. É a analogia perfeita. O panfleto Viver o Programa descreve isso de forma muito clara. Ao final do dia ou ao longo dele, a pessoa para e faz uma autoavaliação rápida. Como eu agi hoje? Fui desonesto? Fui egoísta? Preciso me desculpar com alguém? E a ideia é resolver na hora, né? Na hora. A prática é admitir os erros prontamente, no mesmo dia, e, se necessário, fazer uma reparação imediata. Isso impede que pequenas coisas se transformem em grandes ressentimentos ou culpas, que são terreno fértil onde a recaída começa a crescer. É manter a casa limpa diariamente. E o 11º passo, sobre oração e meditação. Como isso funciona para alguém que não se considera religioso? A chave é a frase melhorar nosso contato consciente. Não se trata de religião, mas de espiritualidade no sentido mais amplo. Conectar-se com algo maior que o próprio ego. Na prática, para muitos, isso pode ser simplesmente passar 10 minutos em silêncio pela manhã antes de pegar o celular. Pode ser uma caminhada na natureza, prestando atenção ao que está ao redor. Ou, como diz o passo, apenas pedir conhecimento da sua vontade para nós e forças para realizá-la. Traduzindo, é pedir para sair do próprio caminho e ter uma direção que não venha só dos próprios impulsos e medos. E, além dos passos, a literatura sempre reforça outras práticas: apadrinhamento, serviço, ir às reuniões. Por que elas são tão vitais para o só por hoje? Porque elas são um antídoto direto para a autoobsessão, que é o cerne da doença. O apadrinhamento é ter um guia, alguém com quem, como diz a literatura, confiamos nossas experiências boas e ruins. É a prática de pedir ajuda. E o serviço? O serviço.
Arrumar as cadeiras, receber um novato, atender o telefone, é a prática de pensar em outra pessoa. O livro Viver Limpo diz que quando ajudamos alguém, nossas próprias necessidades são preenchidas de uma forma que nunca imaginamos. E frequentar reuniões é a prática de se lembrar de onde viemos e de que não estamos sozinhos. É o lugar onde a esperança se torna visível e o amor se torna tangível um dia de cada vez. A meditação de hoje descreve a adicção como uma doença que não é simples, mas que tem uma solução simples, os 12 passos. Depois da nossa conversa, fica claro que essa simplicidade não significa facilidade. Exige uma prática diária, uma honestidade brutal e uma coragem constante. Isso nos deixa com uma reflexão, que é o grande paradoxo da recuperação. A jornada começa com a admissão de uma derrota total, mas leva a uma liberdade que a pessoa nunca imaginou ser possível. A solução é apresentada como simples, mas exige uma vigilância constante sobre os próprios pensamentos e comportamentos. A pergunta que fica é: como uma pessoa consegue continuar a abraçar essa simplicidade diária, o só por hoje, mesmo quando a vida se torna complexa, dolorosa e cheia de desafios? E como essa prática constante transforma não apenas a recuperação da adicção, mas a própria essência de quem essa pessoa é? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona. Funciona.